Olá, pessoal. Reiniciando as atividades da disciplina Introdução à Mecânica dos Sólidos, nós vamos passar alguns conteúdos por meio dessas gravações e depois alguns exercícios, alguns trabalhos que serão enviados por e-mail e vocês vão resolver. Tá? Essa primeira gravação, primeiro vídeo que eu estou disponibilizando, antes de assistir, é importante que vocês recapitulem o que já foi dado até o momento no curso. Tá? Para isso, vocês têm disponíveis os slides, né, que estão na página do professor, na forma de arquivo PDF, e tem também as suas anotações de aula, obviamente. Tá? Em particular, é importante vocês recapitularem aquela expressão para o cálculo do alongamento de uma barra, que está no slide 17, a questão das barras multiprismáticas, slide 18, alongamento de sistemas de barras, lembra daquela trelicinha, né? Slide 19, e o problema resolvido número 1, slide número 20. Vocês relembrando tudo isso daí vai dar subsídios para a continuidade do curso. Nós vamos pular o slide 21 por enquanto e vamos desenvolver essa gravação a partir do slide número 22, que trata de problemas estaticamente indeterminados ou hiperestáticos. O que vem a ser isso? Em muitas situações você tem estruturas em que, por exemplo, o número de vínculos é maior do que o número de vínculos necessários para garantir o seu equilíbrio. Dessa forma, você terá um número maior de incógnitas a serem determinadas, que seriam as reações de apoio, né, do que as equações de equilíbrio disponíveis. Fica fácil ver isso aí a partir de um exemplo. Né? O exemplo mais simples é uma barra fixada por ambas as extremidades e sujeita a uma carga axial qualquer. Pois bem, ao aplicar essa força P, vão aparecer reações em ambos os apoios. E esse é um problema unidimensional. Você só tem uma equação de equilíbrio, somatório de força em x igual a zero. Você tem uma equação, duas incógnitas. É um problema estaticamente indeterminado. Um outro exemplo é uma viga contínua. Você possivelmente aprendeu lá na disciplina de mecânica ou de estática, né, que uma viga biapoiada, ou seja, com dois apoios, é muito fácil de resolver. No caso, essa viga ela tem três apoios. E você lembra, uma estrutura no plano, você dispõe de três equações de equilíbrio para resolvê-la, né? Somatório de força em x, somatório de força em y, somatório de momentos em z. Essas três condições devem ser atendidas, ou seja, esses somatórios têm que ser zero. E aqui, no caso da viga com três apoios, nós temos quatro incógnitas a determinar. Quatro incógnitas, três equações. Um outro exemplo de estrutura hiperestática ou estaticamente indeterminada. O que nós chamamos de grau de indeterminação ou grau de hiperestaticidade é a diferença entre o número de incógnitas a determinar e o número de equações disponíveis. Né? Aqui no caso, quatro incógnitas, três equações, o grau de hiperestaticidade é 1. Para resolver esse tipo de problema, existem diferentes métodos que são abordados na disciplina Teoria das Estruturas ou Análise Estrutural. Esses métodos permitem resolver estruturas com alto grau de hiperestaticidade. Nós, obviamente, no curso introdutório não vamos avançar para esse lado, mas com as técnicas aqui ensinadas, nós vamos poder resolver problemas com baixo grau de hiperestaticidade, 1 ou 2, né, usando uma técnica simples, onde as equações de equilíbrio vão ser complementadas por outras relações que vão envolver aí os alongamentos ou os deslocamentos de determinados pontos da estrutura. Uma técnica que, por exemplo, está descrita no livro do James Gear, no item 2.4, na página 62, onde ele chama essas equações adicionais de equações de compatibilidade geométrica. Né? E nós vamos apresentar aqui, como primeiro exemplo, né, o problema mais simples que pode aparecer, que é da barra com apoios em ambas as extremidades, sujeita
a uma carga axial. Então, o enunciado desse exemplo, vamos ler aqui. Uma barra de aço ABC, ou seja, você vê aqui os pontos A, B e C, é constituída por dois trechos prismáticos, ou seja, de seção constante, e suportada por paredes rígidas em ambas as extremidades. Ela é carregada com uma força P, aqui a força P aplicada no ponto B. As áreas das seções transversais dos trechos são dadas, a área de AB e a área de BC, e também os comprimentos de cada trecho, tá? L de AB e L de BC. A soma dos dois é o comprimento total da barra L. O objetivo, como você já viu, é determinar as reações nos apoios. E a gente vai resolver o problema seguindo o método convencional, iniciando pelo diagrama de corpo livre e a partir dali fazendo a análise de equilíbrio. Então está aqui o diagrama de corpo livre. Você tem a força externa P e as reações nos apoios, reação RA, reação R de C, e você vai usar a equação somatória de força em X igual a zero, menos RA, porque está no sentido contrário ao eixo X, mais P mais R de C igual a zero. Essa é a sua equação. Duas incógnitas, uma equação. Podemos reescrever a equação de equilíbrio dessa forma, que vai ajudar a conclusão do problema. E agora a gente vai passar para buscar uma equação adicional, a nossa equação de compatibilidade. Para obter essa equação, nós devemos observar que as extremidades da barra, que estão aqui o ponto A e o ponto C, por estarem rigidamente fixadas nesses apoios, elas não se deslocam, elas não se movem após a aplicação da força P. O que isso significa? Se os pontos extremos dessa barra não se movem, significa que após a aplicação da força P, o comprimento dessa barra será igual ao comprimento inicial, ou seja, o comprimento da barra não se altera. Nós podemos exprimir isso numa equação, dizendo que o ΔL, o alongamento da barra ABC, é igual a zero. Mas você se lembra, quando você tem uma barra multiprismática, o alongamento total dessa barra é a soma dos alongamentos dos trechos. Então, o alongamento da barra ABC é igual ao ΔL do trecho AB mais o ΔL do trecho BC. A soma desses dois tem que ser igual a zero. Obviamente, um deve ser igual a menos o outro, Bem, para calcular alongamento, você se lembra, ΔL é igual a ML sobre EA, certo? Você precisa da força normal, que é a força interna. Como aqui tem dois trechos, você vai precisar fazer dois cortes. O problema é bem simples, mas vamos representar aqui os cortes, método das seções para determinar as forças internas, no caso aqui a força normal em cada trecho. Então, aplicando-se o método das seções, nós temos aqui, primeiro corte entre A e B, nós temos a força normal no trecho AB. É fácil determinar, ela vale R de A. Fazendo um corte entre B e C, num ponto qualquer entre B e C, você pode pegar qualquer dos trechos definidos pelo corte. Eu representei aqui porque fica mais fácil para resolver o problema. Após fazer o corte, eu representei o trecho da esquerda. Poderia ter representado o trecho da direita, você sabe disso, sem problema. Mas a partir desse corte que foi representado, eu tenho aqui a normal no trecho BC, aplico a equação de equilíbrio, normal no trecho BC é igual a R de A menos P, ou R de C, dá na mesma, Pois bem, tendo essas forças normais, eu substituo nas expressões para o cálculo dos alongamentos, Então aqui as forças normais, substituindo nas expressões para o cálculo dos alongamentos, eu fico com essa expressão, tá? Alongamento do trecho AB, alongamento do trecho BC. A soma dos dois igual a zero, ou seja, um igual a menos o outro. Nota que nessa expressão a única incógnita é a reação R de A. A força P é conhecida, os comprimentos, as áreas, etc. O módulo de Young nem foi dado, não precisa. Nós podemos então aqui isolar a incógnita R de A e desenvolvendo a expressão, isso é muito fácil, você pode facilmente chegar nesse resultado. E a partir daí, tendo o valor de RA, você volta na equação de equilíbrio
e substitui no lugar de RA, você coloca essa expressão, desenvolve, você faz isso com grande facilidade e obtém o valor de RC, que é dado por essa expressão aqui, e que, veja, ele é negativo porque o trecho BC está sob compressão. A reação R de C, do jeito que eu representei, é como se a barra estivesse tracionada em seu trecho BC. Aqui você tem o sinal negativo porque o sentido verdadeiro da reação RC é o oposto ao sentido que eu representei. Então, só é possível atender essa condição de compatibilidade se um trecho da barra está tracionado e o outro trecho estiver comprimido, né? Nota também que, por exemplo, se as áreas dos dois trechos forem iguais, os seus comprimentos também, quando você substitui aqui, você vai obter que tanto R de A como R de C vão valer P sobre 2. Um vale mais P sobre 2 e o outro vale menos P sobre 2. Ou seja, eles têm o mesmo módulo e sentidos ou sinais contrários, né? Um é tração e o outro é compressão, mas cada um vale metade da força P, como seria mesmo o resultado esperado, né? Então, esse exemplo foi só para mostrar como é que funciona esse método para resolução de estruturas com baixo grau de hiperestaticidade. E agora nós vamos passar para o problema resolvido número 3. Tá? Lembra? O problema resolvido número 2, que está no slide 21, a gente vai fazer depois. Vamos resolver agora o problema número 3. Vamos dar uma lida no enunciado, tem algumas coisinhas aqui, algumas novidades que vocês vão ver, coisas interessantes, e na resolução do problema vocês vão pegar. Pois bem, para uma força P igual a 7 kN, a força P está aplicada aqui nesse ponto, calcular a tensão normal nos arames BC e FG. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma barra horizontal, né, uma viga, né, apoiada por um apoio livre fixo no ponto A e um apoio livre móvel no ponto H. Ao longo dessa viga, você tem no ponto C está fixado um arame e no ponto G está fixado um outro arame. E no ponto D, nós temos essa figura aqui representa uma articulação. Uma articulação é um vínculo que transmite força, mas não transmite momento, né? Você pode imaginar como isso funciona estendendo o seu braço e dobrando, né? Então, o seu braço, ambas as partes do seu braço, eles giram em relação ao cotovelo. Então, isso aqui funciona como o seu cotovelo, né? Mas, idealmente, ele não transmite momento. Ele permite a rotação e só transmite força de um lado para o outro da estrutura. Você vai ver como que você pode utilizar esse fato, né, de ter uma barra articulada para facilitar a resolução do problema. Observe que todos os pontos marcados ao longo da viga eles são equidistantes, a distância entre todos eles vale B, e o comprimento do arame BC é o dobro do comprimento do arame FG. Então, a representação aqui dessa estrutura está em termos proporcionais, né? O E é o módulo, seria o módulo de Young dos arames, ambos são feitos de aço. Você nem vai precisar disso daí, a não ser que quisesse calcular realmente quanto vale o alongamento do arame. Não foi isso que foi pedido, ele pediu apenas para calcular as tensões normais, então você só vai precisar das forças. Tá? A área do arame BC é dada 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, ou 200 milímetros quadrados, né? E a área do arame FG, 3 vezes 10 a menos 4, ou 300 milímetros quadrados. Então, a área transversal do arame. Para resolver esse problema, o roteiro, então, passa primeiro pela análise de equilíbrio, diagrama de corpo livre. Uma coisa importante, você tem que se lembrar de fazer a decomposição da viga articulada. Nós vamos mostrar como que isso funciona. Depois, a análise de compatibilidade e, finalmente, a determinação das forças e tensões nos arames. Ok? Vamos resolver esse problema? Então, está aqui a representação da estrutura e o primeiro passo é a análise de equilíbrio.
Se você começar com o diagrama de corpo livre da estrutura completa, a estrutura como um todo, você vai ver que vão aparecer as reações dos apoios A e H, que estão aqui. Observa que como eu só tenho um apoio fixo e os arames vão trazer reações axiais, né? Isso você lembra daquele problema de sistemas de barras, né? O que isso significa? Não existe reação horizontal. Quando você aplica a equação de equilíbrio somatório de força em x igual a zero, a componente horizontal da reação em A é nula, porque não tem nenhuma outra força horizontal na estrutura. Então eu nem desenhei aqui. Essa equação é identicamente nula. Sobraram as equações somatório de força em y igual a zero e somatório de momento em z igual a zero, ou seja, duas equações de equilíbrio. Quantas incógnitas eu tenho? Lembrando que a força P é conhecida, 7 kN. As incógnitas são as reações nos apoios e as forças nos arames. Veja, eu substituí cada arame pela força no diagrama de corpo livre, da mesma maneira que nós fizemos no problema resolvido número 1, lá no slide número 20. Retoma isso lá se você não se lembra. Pois bem, temos então 4 incógnitas a determinar e 2 equações de equilíbrio. Um problema hiperestático. Mas você pode melhorar a sua situação lembrando que o ponto D é uma articulação. E sendo uma articulação, ele não transmite momento. Lembra quando você vai analisar os esforços internos de uma viga? Você faz um corte numa posição qualquer, você vai determinar a força cortante e o momento fletor, certo ou não? O que acontece na articulação? Ela não transmite momento, ou seja, se você faz um corte pela articulação, o momento fletor é zero, só tem força cortante. Isso significa, é um resultado que você já conhece e você só vai utilizá-lo ao fazer o corte por esse ponto. Então, não adianta, num problema hiperestático, uma viga hiperestática, se não tiver uma articulação, ou você fazer um corte por um ponto que não seja uma articulação. Você vai ter 2 incógnitas. Mas fazendo um corte pelo ponto D, que é a articulação, vai aparecer apenas uma incógnita. Isso significa que você está ganhando uma equação a mais aí para resolver o seu problema. Então, olha, a gente decompõe a estrutura fazendo um corte pela articulação. Divide a estrutura em 2 partes, tá? Mas nota, ao fazer o corte pela articulação, apareceu uma incógnita a mais, né? A força interna aqui, que é a força cortante. E veja, também como toda força interna, ação e reação, né? Se você desenhou ela numa das partes apontando num sentido, na outra parte ela aponta no sentido contrário, tá? É o mesmo princípio da qualquer força interna, é a força que uma parte exerce sobre outra para garantir o seu equilíbrio. Né? Não tem momento, então você ganhou uma incógnita a mais. De 4 incógnitas, você passou para 5, porque além das 4 que já existiam, apareceu a 5ª incógnita, que é o VD. Mas a sua situação não piorou, ela melhorou, porque agora você pode analisar cada um dos trechos separadamente. No primeiro trecho, você vai usar 2 equações de equilíbrio, no segundo trecho, mais 2 equações de equilíbrio, ou seja, você tem 4 equações. Então, a diferença entre o número de equações e o número de incógnitas, que era 2, se você considerar a estrutura completa, vai passar a ser 1, se você considerar cada trecho separadamente. Então, nesse tipo de problema, quando aparecer vigas articuladas, se você não fizer o corte pela articulação, com o conhecimento que a gente dispõe aqui, dificilmente você vai resolver esse tipo de problema sem fazer o corte. Tá? Pois bem, então, análise de equilíbrio, lembra, nós estamos interessados em calcular as forças nos arames. Então, vamos aplicar equações de equilíbrio já que sejam escritas em termos dessas forças. Né? Por exemplo, se você escrever somatório de momento em relação ao ponto A e somatório de momento em relação ao ponto H, como está escrito aqui, você obtém as equações de equilíbrio em termos das incógnitas a determinar, a força FBC e a força F de FG. Tá?
Então, a primeira equação de equilíbrio, soma de momentos em relação a A igual a zero, F de BC vezes Bzinho, menos o VD vezes 2Bzinho igual a zero, você obtém a primeira relação, que eu chamei de equação número 1, F de BC igual a 2 vezes VD. Fazendo o somatório de momentos em relação ao ponto H igual a zero, você obtém a equação número 2. Obviamente, você tem mais duas equações de equilíbrio. Você poderia fazer soma de força em Y igual a zero para cada um dos lados e aparecer o RA e o R de H. Se você estiver interessado em calcular a reação RA e a reação RH, você pode utilizar essas equações de equilíbrio também. No nosso caso, nós não estamos interessados, então vamos deixá-las de lado, tá? A análise de equilíbrio acaba por aqui. Nós temos agora que pensar na equação ou na condição de compatibilidade geométrica. De onde que ela sai? Observando como que essa estrutura vai se deformar. Então, inicialmente a viga que vai de A até H ela está na horizontal. Depois que eu aplico a força P no ponto E, vão aparecer forças de tração nos arames. Esses arames vão se deformar, eles vão se alongar. Ou seja, o ponto C ele vai descer para uma nova posição C'. O ponto G vai descer para uma nova posição G'. E o ponto D também. Né? Então, os alongamentos dos arames correspondem aos deslocamentos dos pontos C e G. E a partir daqui você pode buscar a chamada condição de compatibilidade geométrica. E você vai fazer isso escrevendo relações entre o deslocamento do ponto D e os alongamentos dos arames. Então, começando com o lado esquerdo, você pode escrever o deslocamento de D está para essa distância, assim como o deslocamento de C, ou o alongamento do arame BC, está para essa distância. Semelhança de triângulos, né? Está aqui, olha. Mesma coisa para o outro lado. Deslocamento de D está para essa distância, que vale 3Bzinho, igual ao alongamento do arame FG para essa distância, que vale Bzinho. Você obteve duas expressões para o deslocamento de D, uma para o lado esquerdo e uma para o lado direito. Qual é a condição de compatibilidade? Que essas duas relações, esses dois valores, sejam iguais. Se eles não forem iguais, essas duas expressões, significa que o ponto D ele se destacou, né? A barra foi desvinculada do ponto D. Então, para que a integridade da estrutura seja mantida, o deslocamento de D calculado pelo lado esquerdo tem que ter o mesmo valor, tem que ser igual ao deslocamento calculado pelo lado direito. Então, igualando essas duas expressões, né, nós temos esses dois resultados, né, nós temos aqui essa expressão, no qual o alongamento de BC é descrito pela expressão que você já conhece, né, o cálculo do alongamento do trecho BC, do arame BC, perdão, e o alongamento do arame FG. Você escreve essa expressão e vai simplificando. Né? O módulo de Young corta o 10 a menos 4A, sobrou essa relação entre as forças nos dois arames. 2 vezes F de BC igual a F de FG. Eu chamei de equação número 3, que era a equação que estava faltando. Agora perceba, se eu substituo na equação número 2, eu substituo o F de FG por 2 vezes FBC, e no lugar do 3VD eu substituo aqui FBC sobre 2, eu vou obter uma relação entre o F de BC e a força P. Está aqui, olha. Então, olha, 2 vezes FBC, que é a equação número 3, substituída na 2, igual a 2P menos 3FBC sobre 2, que é a equação número 1, substituindo o resultado na equação número 2. Isolo o FBC, que é a minha única incógnita, eu vou obter finalmente que a força no arame BC é igual a 4 kN. Utilizando a relação número 3, eu determino que a força no arame FG é igual a 8 kN. Né? Pois bem, acabou o problema? Praticamente, mas a rigor ainda não, porque a pergunta foi quanto valem as tensões normais nos arames. Então, para calcular a tensão normal, você vai dividir a força pela área transversal. Está aqui. No arame BC, tensão normal vale
força, 4 kN, dividido pela área transversal, 200 mm². Então dá 20 megapascal, ou 20 megapascais. E no arame FG, a força vale 8 kN, a área 300 mm², a tensão no arame FG igual a 26,7, aproximadamente 27 megapascais. Então esse é um outro exemplo aí, um problema já um pouquinho mais elaborado de estrutura hiperestática. E eu vou enviar para vocês alguns exercícios, alguns problemas para vocês resolverem envolvendo estruturas hiperestáticas. Agora, lembra, se não tiver articulação, não adianta fazer o corte, porque você vai ter duas incógnitas, você não vai ganhar nada fazendo um corte numa barra, numa viga, que não tenha a articulação. Tá? Então esse é o truquezinho, é o segredinho que apareceu nesse problema aí. Ok? Então a gente encerra essa parte e bons estudos para vocês, tá bom?